Beleza, gente. Então, continuando a partir desse ponto, né, aqui, que a gente acabou de rever, né, aqui rapidamente, o slide de, no caso, a nossa aula há 15 dias atrás, né, lembrando que semana passada foi feriado. Então, vamos continuar com o assunto sobre texturas, né, um assunto muito interessante, né, e é aquilo, né, cara, as pessoas, elas acabam tendo uma visão muito limitada das coisas, né, as pessoas têm tanta coisa ao nosso redor, a gente nem para observar, né. Quantos aqui, por exemplo, vocês aqui da sala, quantos de vocês param para observar o sol, observar a lua, né? Observar a natureza, os animais, os pássaros e tal, né? Pouquíssimas pessoas têm esse momento de parar e contemplar o que está ao seu redor, né? Então, como a gente falou muito semana passada, a textura é algo que está ao nosso redor, textura é algo que está no nosso dia a dia, né? Em todos os momentos, todo lugar que você olha, aí onde você está mesmo aí na sua casa, olha ao seu redor, né? Olha ao seu redor. Olhe cada objeto e a textura de cada objeto, né? Por exemplo, aqui na minha frente, ó, eu tô, não sei se quem está vendo aí a minha câmera, eu já vi logo aqui, ó, uma lapiseira, né? Aqui e uma caneta aqui. E eu observando, cada uma tem uma textura diferente na parte que a gente segura. A caneta ela é mais lisa. Então, se fosse para desenho, por exemplo, a lapiseira, né, aqui a poli seria melhor, porque ela tem uma texturazinha, que não vai dar para ver aqui na câmera, mas ela tem uma pequena texturazinha boleada. Ó, você está dando para ver aí na câmera. Tem uma texturazinha aqui boleada, ou seja, dá mais firmeza na hora do traço. Por isso que você vai desenhar, né, tem materiais que são mais baratos e materiais que são bem caros, né? Materiais que são bem caros, né? Exatamente, Vitória. A Vitória está comentando aqui, né, no exemplo pessoal dela. Cara, é quando você para observar, né? Só que qual é a coisa que a gente percebe? Só bagaceira, morte, destruição, tiro, porrada e bomba, que é o que a gente vê na televisão, né? Então, gente, a televisão, né, as mídias são tóxicas para a gente. Se você parasse para ouvir, né, ouvir e ver o que está ao seu redor, por exemplo, eu, todas as vezes que eu vou correr, como eu falo para vocês, eu corro toda de manhã, todas as 5 horas da manhã eu me acordo para ir correr. E, cara, no meu trajeto, né, até a Perucaba e voltando, né, enquanto eu faço esse percurso, né, da minha corrida diária, cara, eu fico observando, né, e o melhor de tudo é que, como é logo de manhãzinha, não tem carro, não tem gente fazendo barulho, não tem som ligado, não tem nada, é só a natureza, só o sol nascendo. E, cara, isso é maravilhoso, né? Então, a textura, a gente deixa ao nosso redor, né? Basta a gente parar né? Basta a gente parar um pouquinho para contemplá-la, certo? Bom, então vamos lá avançar um pouco, né? Então a gente já sabe muito bem o que é textura e agora, gente, se possível, peguem o caderno de vocês, tá? Deixem próximo a vocês aí, porque se tiver alguma coisa que não está no slide, aí vocês escrevem, certo? Até porque sabem muito bem que eu não gosto de deixar o slide muito cheio de coisa, né? Muito cheio de texto. Eu acho chatíssimo, é péssimo o slide assim, certo? Então, se possível, caso vocês possam, né, aí, né, de preferência, peguem o caderno de vocês, porque se tiver alguma coisa que não está no slide, vocês escrevem no caderno, tá? Até Ô, porque, gente... Oi. Eu estou reformando meu quarto, aí tá impossível de eu pegar o meu caderno. Eu vou Não, é tirar aquilo que eu print falei. dos slides. Eu vou tirar Não, mas print dos slides não, depois não, do Raíli, calma, deixa eu falar. Por que eu estou pedindo para vocês pegarem o caderno ou qualquer coisa que dê para escrever, até uma caneta para escrever no braço? Porque, gente, o que está no slide não precisa escrever. Porque se for preciso, eu mando o slide para vocês. Entendeu agora? Por isso que não precisa. Por isso que você não precisa escrever o que está no slide. Porque o que está no slide já está aqui. E caso a gente precise, para alguma atividade, para algum teste, inclusive, muito provavelmente, o assunto do nosso teste, tá, de arte, desse terceiro trimestre, será com esse assunto. Tá? Então, no momento que vocês precisarem, eu mando o slide completinho para vocês. Certo? Então, vai precisar anotar só o que não está no slide. Né? E realmente, Vitória, a Vitória comentou algo aqui que pouquíssimas pessoas hoje em dia param para contemplar, né, as estrelas, a lua e tal, o céu, quando falta energia, né, à noite. E é muito belo, cara, é muito bonito. Né? Eu particularmente, ainda sou daquela geração de que quando falta energia, a pessoa corre para o meio da rua. Né? Faltou energia, eu corria para o meio da rua para olhar o que não faz nem sentido, na verdade. Se só for observar bem, não faz nem sentido, porque, tipo, poxa, tá de noite, escuro, né? Alguém pode passar e te assaltar, mas a galera corre para o meio da rua. Né? Mas, enfim. Então vamos lá, vamos dar uma avançada aqui.
Vamos avançar um pouco, Tomás. Né? Então, está aqui uma imagem que dá para mostrar para vocês aqui um pouco das texturas, né, ao redor do mundo. Né? Aqui ao lado, cerâmica, um jardim, uma espécie de mesa ou de mesa ou de qualquer madeira, né? Uma porta, alguma coisa. Tá? Grama, telha, tijolinhos, né? Aqui, tijolinhos na parede. Livros, né? E aqui provavelmente um papel de parede, né? Deve ser algum tipo de papel de parede, papel de presente, né? Então, como a gente falou, gente, e eu acho interessante que a gente até comentou na última aula, não foi sobre isso. Toda vez que você olha para uma imagem dessa, você tem uma sensação, não é? Toda vez que você olha para uma imagem dessa aqui, você tem meio que uma sensação de como você estaria pegando nisso. Você tem uma sensação de cada objeto desse, né? Você tem uma sensação de cada objeto desse daqui, né? De cada objeto, cada coisa dessa. Bom, pessoal, vamos lá. Então, definição. Essa aqui é uma definição que vocês vão encontrar no dicionário, tá? Então, quem quiser tirar print, viu, Raíli? Se quiser tirar print, pode tirar, mas eu vou mandar para vocês depois o slide completo, tá? Mas a definição do dicionário ou de um site, de qualquer lugar que você for olhar, que tenha uma definição oficial, tá? Você vai encontrar isso. Na linguagem artística, certo? Por que na linguagem artística, gente? Presta atenção. Porque, por exemplo, uma pessoa que se forma em médico, né? Não sei se alguém aqui futuramente fosse formar médico, né? Virar lá um médico, um enfermeiro, vocês vão perceber que vocês também vão estudar textura na medicina, né? Na medicina ou na enfermagem. Isso eu sei porque tem muitos colegas meus que já são. Tem um amigo meu que ele é formado em medicina e tem um amigo meu que ele é formado em enfermagem, né? E a gente estava conversando. A gente estava conversando recentemente, né? Não, um tempo atrás aí sobre textura, e eles explicando que na medicina e na enfermagem também estudam texturas, né? Por exemplo, para descobrir a diferença de uma brotoeja para um sinal, para uma mancha, para uma esqueci agora o termo que eles usam. Caramba, esqueci agora, mas tinha um termozinho lá específico. Ele saber diferenciar, por exemplo, o que seria uma mancha de queimadura, uma mancha de óleo, uma mancha não sei de quê. Então, isso aí também são texturas, tá? Então, no caso aqui da nossa aula, tá? Especificamente com relação à arte, tá? É isso que essa primeira parte aqui do texto está querendo dizer, gente, ó, na linguagem artística, certo? Ou seja, na arte, beleza? Vamos lá. Então, ó, a textura é a representação das distintas superfícies dos objetos. Gente, quando fala representação, significa a forma como a gente enxerga, ou como a gente toca, como a gente sente. Quando eu falo distintas, cada uma é diferente, tá? Uma é distinta da outra, uma é diferente da outra, tá? E no caso, superfície das coisas, certo? E aqui na segunda parte do parágrafo diz assim, ó, todas as coisas, inclusive nós mesmos, têm uma determinada textura que as caracterizam e as, ó, palavrinha-chave, e as diferenciam, certo? Então, gente, eu quero que vocês escrevam num caderno aí agora a minha definição, tá? Quando você pega, toda vez que eu penso nessa definição aqui, eu consigo resumir essa definição em uma coisa só, em uma frase bem curtinha, tá? Eu até comentei com vocês na aula passada, certo? Mas vou comentar agora porque vai que alguém tenha faltado na última aula, e aí vocês podem escrever, tá? Escrevam aí. Resumidamente, a definição que vocês podem colocar é a seguinte: textura é a sensação vírgula, textura é a sensação, vírgula, textura é a sensação, vírgula, causada, aliás, perdão, calma aí, textura, vírgula, a textura é a sensação, vírgula, como foi, gente, que eu coloquei? Textura é a sensação, causada. Vírgula, não é isso? É a sensação causada. Deixa eu ver aqui, pessoal. Leiam para mim, por favor, até o ponto que eu escrevi até agora. Textura é a sensação causada. Tá, beleza. Então, nesse ponto. Textura é a sensação causada, vírgula. Aí, depois da vírgula, vocês vão colocar o seguinte. Seja visual ou física.
Eu vou até escrevendo também com vocês aqui para mim não esquecer, na verdade, tá? Textura, vou repetir, tá? Textura é a sensação causada, vírgula, seja visual ou física, vírgula, pelas coisas, tá? Fica melhor. Quando eu coloco a palavra coisas, já dá a entender que é tudo que está ao nosso redor, tá? Então, textura é a sensação causada, seja ela visual ou física, pelas coisas, tá? Vou mandar aqui no chat para vocês. Ó, mandei aí, ó. Textura é a sensação causada, seja visual ou física, pelas coisas, certo? Então, resumidamente, textura é a sensação causada pelas coisas, tá? E essa sensação que você tem com as coisas, ela pode ser visual ou ela pode ser física. Ou seja, quando você toca, quando você degusta, você sente o gosto, quando você sente o cheiro, né? Quando você quando você vê, obviamente, né? Quando você vê também. Tá claro, né, pessoal? Isso aí não deu para todo mundo escrever já, né? Vou mandar mais uma vez aqui, tá? Vai que tem alguém atrasado. Ó, textura é a sensação causada, vírgula, seja visual ou física, pelas coisas, tá? Então, essa aí é uma definição que eu consegui encontrar, gente, até para mim mesmo estudar, certo? É uma maneira aí que é bem fácil de você entender e você compreender o que é textura, tá? Tudo aquilo que você sente, seja visual ou seja físico, tá? Através do tato, olfato, paladar, visão, certo? E outra, pessoal, eu poderia ir até além disso, tá? Eu poderia dizer que até a sensação auditiva também. Por que vocês acham que tem pessoas que, quando estão cantando, é agradável, né? E outras que estão cantando parece uma taquara rachada, né? Parece um gato sendo esquartejado, né? Sendo esganado, né? Aquela barulhenta, ou aquela voz feia, né? Desafinada, né? Então, também é uma sensação causada, né? Se você observar bem, também é uma sensação causada, não é? Então, também é sensação auditiva, tá? Ela pode ser um tipo de textura, tá? Por isso que tem voz, entre aspas, né? Tem voz bonita e tem voz feia, tá? Eu coloco entre aspas, pessoal, porque assim, até vozes feias, quando bem estudada, quando bem treinada, você consegue cantar bem, tá? Vou dar até um exemplo bem atual que todo mundo aqui deve conhecer. O cantor Pablo, por exemplo. Não estou falando do Pablo Vittar, não, tá? O Pablo aqui do Nordeste, certo? O Pablo, ele tem uma voz horrorosa, né? O Pablo tem uma voz horrorosa. Você pegar as primeiras... São piores. Né? Não, mas eu não estou nem tocando na música, viu, Gabi? Eu estou tocando mais na questão da voz dele. Se você pegar as primeiras músicas dele cantando, parece um gato, né, sendo esmurrado, né? Aquela voz bem fininha que parece que o gato está sofrendo. Mas, diferente de muitos outros cantores, o Pablo, ele estudou música, entende? Ele pagou aulas de canto, né? E passou vários anos aí estudando canto. E hoje em dia, claro, a voz dele ainda é muito aguda, né? Não é algo que a mim particularmente me agrada, mas eu também tenho que ser sincero que hoje em dia o cara tem uma técnica vocal muito boa, uma afinação impecável, técnicas vocais de vibrato, melisma, glissando, tudo muito bem encaixadinho, certo? Isso aqui, isso é através de estudos musicais, certo? Vitória, eu te respondo no final da aula, certo? Eu estou vendo aqui já a sua Professor, pergunta. Oi. professor, uma pergunta. O senhor também, quando está estudando alguma música, você sente várias sensações e tem, sabe, começa a comparar a música com outras coisas? Porque às vezes eu estou escutando uma música e eu falo, nossa, essa música parece tipo um pandeiro bem baixinho, só no gingado assim, com um batido de porta no fundo. Tipo um negócio assim. Ou só eu que sou doida? Sim, é normal, é normal. Inclusive, tem músicas e estúdios musicais que utilizam esse artifício, tá? De colocar alguns elementos ali para dar a sensação de outras coisas. Tá? É normal isso aí. Por exemplo, tem uma música do Coldplay, não sei quantos aqui escutam Coldplay, né? Chamada The Scientist, né? Ou O Cientista, tá traduzindo, The Scientist. Cara, essa música é simplesmente genial. E em várias partes da música, se você sentir, se você observar bem essa música do Coldplay,
você vai ver que tem um som de coração batendo ao fundo. Claro que não é um coração, é um som de batida de bateria. Mas ela foi colocada para parecer um coração batendo. Entende? E até o clipe, cara, dessa música, The Scientist, é maravilhoso, velho. Porque é como se fosse um clipe de trás para frente. Né? O clipe começa no final e ele vai, literalmente, ele vai voltando no tempo, o clipe. Né? É como se você pegasse um vídeo e você voltasse ele. Sabe aquele movimento indo ao contrário, o movimento? Pronto. E aí, no final do clipe, é que você entende o começo da música. E aí você entende a letra e tudo mais. É perfeito. Para quem não conhece, fica a dica aí para vocês, tá? Coldplay, The Scientist, tá? Ou The Scientist, tá? No português maldizido. Bom, então tá aqui uns exemplos de texturas, tá? Madeira, terra, muro de tijolos, gotas de água, camuflagem, a superfície lunar, né? Como a gente falou semana passada, a gente fez até uma reflexão sobre isso, né? Quando eu toco, né? Quando eu vejo a imagem da Lua, eu nunca toquei na Lua para saber como é a sensação de tocar na Lua. Então, o que é que meu cérebro faz? Ele aproxima, né, a sensação de algo mais parecido possível com a textura da Lua, que parece ser uma textura rochosa. Então, na minha cabeça e na minha sensação, é como se eu estivesse tocando no chão, ou numa pedra, numa rocha, sabe? Bom, vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. Olha só, pele de réptil, né? Gente, mimbre é um tipo de cipó, tá? Eu não sei se vocês já viram, é bem comum no Nordeste, inclusive. Que faz balaio e bota ração. Isso, Gabi, exatamente. É aquele cipózinho que faz balaio, né? Que você molha ele para ele ficar maleável, você faz todo o formato do balaiozinho ali. Né? Primeiro você tira, né, a peliculazinha de pele que ele tem, né? Que é verdinha. Aí ele vai ficar mais ou menos dessa corzinha aí. Aí você deixa ele molhadinho para ele ficar mole. E aí você faz o que você quiser, a cestinha, o balaio, o que você quiser lá. E depois você bota no sol, porque quando ele secar ele fica bem rígido, né? Eu usava esse mimbre para fazer cachixi, para capoeira, né? Que a cachixi é aquele objetozinho, né? Que parece um chocalho. Né? Não sei quantos aqui já viram. Paralelepípedos, folhas secas, mosaico, tecido, né? Então tudo tem uma textura, né? Tudo gera uma sensação, tá? Tudo gera uma sensação, né? Pronto, olha aí, palito picolé também é bem interessante você fazer artesanato. E aí, cara, vem uma coisa interessante, gente. Olha só, as texturas podem ter uma finalidade decorativa. Então, a textura, pessoal, não é só para você apreciar, você pode utilizar a textura. Então, aqui você já observa uma função. Eu não sei se alguém aqui na sala tem um sonho de querer futuramente ser um arquiteto, né? Mas, cara, o ramo da arquitetura hoje em dia é o ramo que mais utiliza a textura como decoração. Tem até algumas séries, que inclusive eu nem recomendo, são entediantes ao extremo, mas tem até algumas séries na Netflix, na Amazon Prime, na Hulu e tudo mais, no HBO, que é séries de tipo arquitetos avaliando casos e tal, falando sobre arquitetura, etc. Eu acho que arquitetos devem gostar. E, cara, é interessante, eu assisti um episódio só, para mais nunca, né? E eu assisti um episódio de uma série dessas, né, de arquitetos falando sobre algumas casas, e algo que me chamou a atenção nos 20 primeiros minutos, que foi só até onde eu aguentei assistir, né, de tão chato que é, mas nos 20 primeiros minutos, eu percebi que em todas as falas dos arquitetos que estavam comentando sobre as casas, era interessante como eles sempre tocavam na questão da textura. A textura da parede, a textura das luzes. Gente, até as luzes são colocadas milimetricamente falando para ficar combinando com a casa. Né? Eu até me lembrei de um episódio de um canal no YouTube chamado Canal 90, né, que é bem para a galera da década de 90, e tem um canal lá, tem um episódio lá, não, tem um vídeo lá que o dono postou, que é falando sobre as mansões dos famosos brasileiros. E lá nesse vídeo ele mostra a mansão de uma artista brasileira, não sei se vocês conhecem, mas era uma das artistas, né, das apresentadoras de programas da TV aberta mais famosas do mundo, que é a Hebe Camargo. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Ela era tão famosa, ela era do SBT, tá? Do SBT também. Né? E ela, na época, isso, e na época ela era tão famosa quanto o Silvio Santos, tá? A Hebe Camargo. E, cara, e nesse canal do Canal 90, ele mostra na mansão da Hebe Camargo. E, gente, algo que me chamou muita atenção na mansão da Hebe Camargo, sabe o que foi? A predominância da cor dourada. As cerâmicas tinham uma textura de ouro, sabe? Aquele amarelinho dourado. As luzes eram todas amarelas, né? Assim, com aquele aspecto, não aquele amarelo feio, né? Daquela lâmpada de pobre, daquela lâmpada zoada antiga,
mas aquele amarelinho que combinava com a cor da sala, com a cor da casa, aliás. Todos os objetos, vasos, adereços de parede, relógio, tudo mais, tudo era na cor dourada. Bicho, quando você entrava, parecia que estava assim, a sensação que você sentia quando você olhava a casa dela era que você estava numa casa de ouro. Entende, pessoal? Esse é o objetivo da textura. Tá claro, pessoal, isso aqui para vocês? Tá, né? Dá só um joinha para mim aí, quem tá com a câmera ligada. Né? E para quem não tiver, dá um ok para mim aí. Tá claro, né, essa questão aqui? Então, você pode utilizar a textura como uma maneira decorativa. Eu vou dar um exemplo legal para vocês agora. Vocês estão no 8º ano, já passaram lá pelo 6º e 7º, então vocês já participaram de 2 gincanas, né? Uma gincana lá no 6º ano, uma gincana lá no 7º ano. Lembra quando vocês foram fazer o cartaz, né? Não tinha que colocar tipo um cartaz grandão, né, para marcar lá, ó, 6º ano, 7º ano. Gente, aquela ideia que vocês tiveram de decorar, aquilo ali nada mais era do que você estar utilizando a textura como uma maneira decorativa. Né? Tem gente que bota o nome da turma, né, com aquela letra maiorzinha, né, aquela letra que ela é feita de isopor, depois coloca brilho, né, glitter, decora com flor, decora com um monte de coisa. Gente, tudo aquilo ali, aquele processo que vocês fazem, né, ali, para decorar um banner para vocês, isso é o quê? Isso é um processo de textura. Tá claro, né, gente, para vocês aí? Tá, né? As meninas aqui na sala, não sei quando vocês aqui gostam de fazer aquelas letras estilizadas no caderno. Né? Tem alguém aqui que gosta de fazer isso? Geralmente é mais as meninas, né? Que gostam de fazer uma letra toda estilizada, né? Tá, a gente Aí, tenta conseguir. A gente não consegue, não. Realmente. essa é a diferença, né, Isla? Pronto, gente. Isso que vocês fazem no caderno de vocês é o quê? É utilizar a textura. Vocês utilizam as linhas ali com as cores de canetas diferentes, lápis de cor, né? Tem alguns que usam lápis de cor, lápis comum. Para quê? Para decorar. Quando você faz aquele, você está utilizando o quê? A textura como uma maneira decorativa. Certo? Então, como tem aqui embaixo, ó, nessa linhazinha aqui embaixo, ó, decoração de interiores combinando diferentes texturas. Tá? Então, tudo aquilo que você vai decorar pode ser considerado como uma forma de textura decorativa. Certo? Bom, então vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais aqui. Cara, isso aqui é genial, isso aqui. É muito interessante. Até eu estudar esse assunto aqui, eu não tinha percebido isso. Né? Gente, as texturas também podem ter uma utilidade prática. Ou seja, ela não precisa ser apenas bonita, mas ela pode ser também ter uma utilidade prática. E aqui está o exemplo do All Star, que é um dos tênis que eu mais amo, né? Infelizmente, hoje em dia eu não uso mais, né? Não tenho mais All Star, mas, cara, por acho que mais de 15 anos da minha vida, eu só usava All Star. Né? Claro, na minha época de pobreza extrema, eu usava All Star pirateado, que não tinha nem o nome All Star atrás. Eu acho muito bonito. Eu acho muito... E, gente, a história do All Star, cara, eu não sei se vocês sabem... Vocês sabem, gente, a história do All Star? O All Star surgiu junto com o rock. Era um tênis que, assim, cara, na época, todo mundo só usava sapato social. E, de repente, aparece uma galera de jovens, uma música agitada, né, que rock significa agito, né? né? Um grupo de jovens, né, da chamada da contracultura, com uma música agitada, com letras críticos sociais, né, criticando mesmo o governo, a sociedade, né, assim, uma atitude de revolta, né, contra o sistema, e aí, para contradizer mais ainda, com roupas, né, pretas, rasgadas, com correntes penduradas, e para completar esse look, um tênis que tem a ponta branca com a base branca, cores variadas, seja verde, preto, branco, vermelho, né? Apesar de que os tradicionais é preto e vermelho, né? Essas outras cores vai surgir mais recentemente. Mas a cor tradicional é preto e vermelho, né? E né, com o nome All Star, né? O nome All Star aí, todas as estrelas, tá? E, cara, gente, vocês não têm ideia do impacto que só um tênis causou na década de 50 e 60, né? Quando ele surgiu, junto com o rock, né, ali. Exatamente, né, Vitória? Eu concordo com você também. Viu, gente? Então, a textura, gente, do tênis, e a parte que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Tá? Vocês já notaram que todo tênis é diferente essa parte de baixo, aqui, né? Por exemplo, para a rapaziada aqui que gosta de jogar futebol em quadra, não tem aquele que a gente chama de tênis society? Já perceberam que a parte de baixo de um tênis society é mais lisa? Ela não é desse jeito aqui, ó. Sim, né?
E geralmente ela é boleada, né? O Geralmente ela é boleada. joga pro Verdade. também, pô. Como é que é, Matheus? Tem gente que joga bola com um desses tênis assim. Esses Isso, tênis. exatamente. A chuteira, vamos pegar a chuteira. A chuteira tem que ter aqueles cravos. Faz que a pessoa não escorregue. Isso, exatamente. Era nesse ponto que eu queria chegar, gente, o que o Matheus comentou agora, pessoal. Quando fala que a textura ela pode ter uma utilidade prática, pessoal, é nesse sentido, certo? É no sentido de que ele tem uma função. E qual é a função básica de um tênis, geralmente? Um tênis de quadra, por exemplo. Gente, uma quadra é naquele piso, a gente chama de piso queimado. Então, é um piso escorregadio. Então, você precisa de uma textura de um tênis que você consiga, né, pisar sem escorregar, abrir escala sem querer, né, e se quebrar todinho. Né? Então, você precisa de algo que tenha aderência. Tá? Um tênis de corrida, por exemplo. Né? Não sei aqui o pessoal que faz caminhada. Né? Eu me lembro de uma vez a ilha lá na Perucaba. Não sei se já parou. Mas um tênis de corrida, geralmente, ou de caminhada, ele tem que ter o quê? Ele tem que ser mais fofo, ele tem que ter uma textura mais confortável. A base dele tem que ser um tipo de textura que deixe o seu pé confortável. Porque como você vai correr ou fazer uma caminhada mais longa, você não pode ter um desnível. Tá? Gente, essa é a diferença de um tênis, no caso de fazer esporte, tá? Tênis esportivo. Essa é a diferença de um tênis piratier, né, do mercado do crime aí, e um tênis e de um tênis original, tá? Um tênis original, ele tem toda uma modelagem específica para não machucar o seu tornozelo, não machucar o seu joelho, não, né? Eu me lembro como hoje, pessoal, quando eu comecei a correr, que eu não tinha dinheiro para comprar um tênis bom, eu corria com o meu All-Star. Cara, meu pé vivia machucado, meu joelho, eu sentia muita dor no meu joelho. E depois de muito tempo, foi que eu comprei um tênis, né, de corrida mesmo, um Olímpicos que eu tenho, de corrida. E, cara, hoje em dia eu corro 10 quilômetros, como eu falo para vocês. E eu não sinto mais dores. Né? Eu não sei, assim, dor muscular, né, porque eu corro muito. Aí é normal, né, a musculatura está sendo ativada ali, você fica com a musculatura cansada. Mas aquela dor aguda que eu sentia no joelho, no tornozelo, né, aqui na parte da coxa, eu não sinto mais. Por quê, gente? Porque ela tem uma textura prática. Ô, professor, Oi. é a mesma coisa com o pneu, que tem aquelas entradinhas? Sim, exatamente. Inclusive, a gente vai ver a imagem do pneu mais na frente. Mas é exatamente isso, pessoal. Por que existe uma lei de trânsito para que você troque o pneu do carro da moto? Vocês vão ter moto e carro futuramente, né? Se você andar muito... É porque o meu padrasto falou que quando tem aquele espelhinho aí, quando acaba, o pneu pode derrapar e a pessoa vai na frente, em qualquer lugar derrapa e cai. E outra, se tiver blitz e você tá lá, tá com a habilitação, tá com o documento da moto em dias, o emplacamento tudo certinho, tá todo bonitinho e tal, de tênis... Mas se ele vê o pneu da sua moto, o pneu careca, né, o pneu liso ali, você vai ser multado. Você vai ser multado. Justamente porque aquele pneu ele tem uma função, que é a função de você não derrapar. Entende? A função de você não derrapar. Gente, vocês ainda vão ter o veículo de vocês, seja carro, seja moto. E vocês vão perceber, guarda essas palavrinhas que eu estou falando agora. Vocês vão perceber que vocês estiverem andando de moto em época de chuva, com a pista molhada, mano do céu, bicho, cada acelerada é uma adrenalina no seu coração. Porque a moto ela vai derrapar. Entende? Ela vai derrapar. E, gente, vamos com aquela história, né? Você pode estar de moto a 10 por hora. Se você cair, meu irmão, você vai se esculhambar. Né? Moto é um bicho perigoso. Né? Moto é um bicho perigoso. Medo estourado meu pneu. Como a pessoa cai 7 vezes? O meu irmão caiu ontem pela 7ª vez. Na verdade, 9, né, Raíli? Pois é, o Raíli, pois o meu irmão deve ser da mesma raça do teu, viu? Porque meu irmão também, misericórdia. Se eu for contar nos dedos da mão, não dá para contar quantas vezes que meu irmão caiu. Caiu de moto, se esculhambou, se rasgou todinho, já que assim, agora o bicho é abençoado. Por sorte, ele nunca quebrou nada, nem braço, nem perna, nem nada. Assim, só se esbagaçou todo, né? Se arranhou, se esburacou. Também, ele só se arranha. Meu irmão já chegou a levar ponto no pé, porque esburacou o pé dele, né? Ficou assim, no pé não, assim, um pouco acima do tornozelo. Fez uma lapa de buracão no pé dele, teve que tomar ponto. Ó, bicho, é duas raças de irmão, viu? Sei não. E, tipo, o senhor sabe que o meu irmão é meio, né? Avoado. Aí ele fala bem assim, eu não sei como tu nunca quebrou nada. Ele falou bem assim, vou comprar um caixão e vou guardar no salão, porque na próxima... minha mãe fala isso também. Minha mãe disse, vou logo atualizar o meu plano funerário, porque do jeito que tu cai, né, nunca se sabe. Mas enfim, gente.
A gente vai parar por aqui por hoje, tá? Hoje a nossa aula serviu mais para a gente refrescar a memória, né? E para vocês verem, gente, alguns tipos de exemplos de como a textura ela é utilizada, tá? Principalmente aqui a definição, tá? A nossa aula de hoje, o que eu quero que vocês saiam daqui hoje sabendo é isso, tá? Textura é a sensação causada pelas coisas, seja visual ou física, certo? E aqui tem vários exemplos de texturas e as funções dela também, né? Função decorativa, função prática, né? Como a gente falou agora do pneu de moto, pneu de carro, o tênis também, certo? E a partir da próxima semana nós iremos continuar a partir desse ponto aqui falando também como a textura ela pode e deve ser importante na questão da arte, tá? Na questão da arte, beleza? Então, a partir da semana que vem, vamos continuar a partir desse ponto.